Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso EmpreendaCast. Hoje com convidados mais que especiais aqui, né, para falarmos do setor da construção civil. Estamos aqui com o Rubens Negrão, consultor do Sebrae. Bem-vindo, Rubens. Emanuel, Murilo, a todos os nossos ouvintes e também telespectadores, né, Emanuel? Que eu sei que agora a gente também está reproduzindo aí, não somente em áudio, mas em vídeo também. Exatamente. Muito bom. E estamos com o Murilo. Bom dia, Murilo, muito bem-vindo. Gostaria que você se apresentasse, melhor do que eu te apresentar, para os nossos ouvintes, telespectadores do EmpreendaCast. Olá pessoal, para quem está assistindo a gente, eu sou o Murilo Braguin, muito obrigado ao Sebrae pelo convite, a Emanuel e o Rubens estão aqui com a gente. Eu estou como coordenador do ConstruHub, que é o hub de inovação da construção civil aqui de Londrina, que fica dentro do Sinduscom Paraná Norte, né? E com o apoio do Sebrae a gente tem desenvolvido um bom trabalho. Que legal. Mas, Emanuel, sabe que o Murilo tem multifacetas, né? Ele só falou um pedaço do que ele faz aí. Murilo, você fica à vontade aí, meu. Me apresentando por completo, Isso. né? Sou engenheiro civil de formação. Eu também sou escritor, tenho 2 livros publicados de fantasia. Engraçado, eu nunca falo isso em lugar nenhum. Mas que legal. Tô tendo a oportunidade de falar isso aqui hoje, chama O Domador de Gigantes. Só dá um Google aí e pesquisar, vocês vão encontrar. Quantas edições? Tem 2 publicações, livro 1 e livro 2. Legal. Publiquei agora no começo do ano. Né? E eu também sou podcaster, eu tenho um podcast chamado Engenharia Científica. A gente está na estrada desde 2018 fazendo conteúdo. A gente faz o conteúdo de engenharia, ciência, tecnologia, inovação. O nome é sério, né, Murilo? Mas o podcast é descontraído. Exatamente. Muito bom. A gente se destaca pelo humor. Aliás, a nossa diretriz é ciência, engenharia e bom humor. Que legal. E hoje nós viemos falar desse setor, como diriam os políticos, né, pujante na cidade de Londrina, que é o setor da construção civil. Rubens é o responsável hoje por puxar essa temática aqui no Sebrae. Rubens, começar por você. Qual que é esse olhar do Sebrae, principalmente para esse setor da construção civil, né? Pensando ser um setor bem tradicional e que nós olhamos também com um viés de inovação, olhando principalmente esse contexto que nós vamos falar aqui hoje, que é o hub de inovação para a construção civil, que o Murilo vai contar um pouquinho mais depois. Vamos chegar lá. Mas para tentar entender esse contexto geral da cidade mesmo. Legal. Bom, o setor da construção civil é um setor estratégico em âmbito nacional, né? Tanto é que existem frentes parlamentares da construção civil, existem a Confederação Brasileira, né, da Indústria da Construção Civil, a CEBIC. Então é um setor organizado e fundamental para o desenvolvimento de um país, até porque nós temos milhões de pessoas ainda desabrigadas, né, num país desse tamanho que é o Brasil. Bom, no estado do Paraná também é um setor estratégico para o Paraná. Por isso que o Sebrae se organiza por meio de projetos, né, nas suas regionais, aonde cada regional possui, vamos dizer assim, estratégias para desenvolver esse setor, seja em torná-los, as empresas, né, as micro e pequenas empresas, que é o público do Sebrae, mais competitivas, mas também mais inovadoras. Você trouxe aí, né, um setor tradicional, então esse era o nosso incômodo, porque hoje, se a gente for na grande maioria das obras, ainda se faz casas como há 40, 50 anos atrás. Talvez muda o layout, né? Agora uma hora é com a casa quadrada, uma hora é casa com telhado, casa sem telhado, mas o modelo construtivo ainda é o mesmo. Então, esse é o nosso paradigma, né, que a gente precisa quebrar, que toda casa tem que ser feita do mesmo jeito. Então, para isso, nós iniciamos em 2018 uma frente, né, aqui em Londrina, onde nós organizamos os principais atores do setor da construção civil de Londrina. Então, quando eu digo os principais atores, são as empresas, né, a iniciativa privada, as entidades de classe que nós trouxemos para uma discussão, então o Sinduscom, o Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina, o CEAL,
Trouxemos as entidades de apoio, Senai, Sebrae, que participam ainda desse grupo, e as instituições de ensino superior, onde os cursos ligados à construção civil, como engenharia e arquitetura, estão mais próximos. Nós trouxemos para discutir e pensar a inovação para a construção civil em Londrina, no primeiro momento. Hoje já transborda em Londrina e região, mas no primeiro momento esse grupo foi formado lá em 2018 e esse grupo ainda está ativo até hoje, se reunindo 2 vezes por mês, Verdade. traçando aí, né, o enredo para a inovação da construção civil de Londrina. Só para eu entender e para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, esse seria a governança da construção civil ou não? Isso, esse grupo hoje, né, ele é rotulado como a governança da inovação da construção civil de Londrina, ICOM, né, que é a nossa marca registrada aí. O Murilo já teve a oportunidade de participar desde o começo e também de ser um dos coordenadores aí desse grupo. Que legal, Murilo. Então quer dizer que você foi um dos que puxaram esse movimento na cidade. E como é que vocês, hoje, dentro de um sindicato tão tradicional como o Sinduscom, veem essa inovação para o setor, né? Você falou que tem um podcast sobre engenharia. Como é que um setor tão tradicional enxerga a inovação? Recebe de forma positiva? Tem uma resistência? O que você hoje vê? Tem total resistência, eu diria. Assim. É um setor que realmente emprega muitas pessoas, ele move muito o PIB, né? Mas ele tem muita resistência. Você falou 50 anos atrás, se a gente for hoje no Museu Histórico de Londrina, tem a seção de construção civil lá, as ferramentas estão lá naquela seção, então as que estão hoje no canteiro de obras. É a mesma coisa. A única coisa que mudou são alguns equipamentos, ficaram melhores, os processos ficaram mais rápidos, né? Mas a tradicionalidade, ela tem um limite, ela vai até certo ponto. Você não consegue enxugar uma coisa por inteiro, você tem que transformar, mudar, repensar, né? E aí, quando a gente começou o movimento de inovação, a gente não seguiu a linha empresarial, no sentido assim de grandes empresas falar para nós o que é de inovação, né, quais são as suas dores. A gente fez alguns movimentos desses, mas o que a gente percebeu é o seguinte: a gente tinha muitas pessoas com boas ideias. Então, lá no começo do ConstruHub, a gente fez o projeto de 2020, só que quando a gente inaugurou em 2022, por causa da pandemia, 18 de maio de 2022, a gente abriu editais convidando pessoas com boas ideias. E a gente queria sentir isso aí. Então, a gente quis sentir se existia inovação na construção civil dessa forma. E aí a gente começou com 7 boas ideias, que se transformaram em 7 startups. E depois, no ano de 2023, a gente explodiu, foi para 37 startups. E agora em 2024, dia 19 de fevereiro, vai entrar mais 16. Então, o que a gente percebeu? É um movimento muito grande de empreendedorismo nesse sentido de inovação, que traz soluções para o setor tradicional. Então, a gente está criando o relacionamento com grandes empresas e startups, para que desse relacionamento tenha frutos. Uhum. Tá? E antes de a gente entrar exatamente em inovação, o que vocês enxergam, principalmente você, Murilo, que está na ponta lá? É um setor carente de mão de obra qualificada, né? Tem uma dificuldade de formação. E como é que eu tenho uma dificuldade no básico, né, de mão de obra e começo a falar de inovação nesse setor? A dificuldade hoje em dia da construção civil não é nem mão de obra qualificada, é mão de obra geral, total. Diferente de outros setores, a construção civil, como se é formado um pedreiro, um carpinteiro, um eletricista? Se não for lá no Senai fazer os cursos... Na prática, né? Na prática. Então, um ensina o outro. Dia a dia. Então, essa é a informalidade que a gente chama. Mas esse público nosso da construção civil, ele é altamente qualificado. Eles são muito artesanais. Uhum. Você levantar uma parede é muito difícil. O pedreiro tem que ser um artista para levantar aquilo lá direitinho, né? E assim, tá tendo um apagão de mão de obra. Inclusive lá no Sinduscom a gente tem feito ações de sensibilização de mão de obra. E a nova geração, né? Essa nova geração muitas vezes não quer dar continuidade no trabalho do pai, do tio, né? Que normalmente era desse jeito, né? O pai ensinava o filho, Isso. né? Que ensinava depois o neto, porque existe esse aspecto, né, de artesanato, né? Então vem aprender, né, como fazer. E essa nova geração, por ser um trabalho também, apesar de ser caracterizar como, né, um artesão aí,
mas ele é muito pesado. Muito. Né? Então, muitos colaboradores aí, né, a gente vai em obra, não usa equipamento de segurança. Então isso Hoje em dia está até melhor. É. É que a gente tem 2 tipos de obra. Metade das obras do Brasil são informais. É um cara que vai construir uma casa, um pedreiro, que você contrata ele diretamente, ele vai construir a casa do jeito dele, né? E a outra metade são grandes construtoras que seguem as regras, tem EPIs e tal, né? Então a gente tem essa dificuldade por causa do tradicionalismo. Quando a gente trabalha com construção civil, a gente tem milhares de materiais de construção sendo empilhados e tal. Então a gente tem que mudar essa realidade. O Rubens falou certo, a nova geração não quer trabalhar no sol, não quer pegar peso, não quer ser maltratada, né? É um ser humano ali, aliás, afinal, né? Então a gente tem que ressignificar isso. E como que a gente faz isso? Com tecnologia, né? Então a gente traz para a mesa possibilidades de executar obras de maneira diferentes, de tratar o ser humano que está ali na ponta de maneira diferente. E é isso que as startups trazem, né? Um novo conceito que muda realmente, traz do zero, ele é disruptivo. Você não vai mais, talvez, erguer uma parede de tijolos, porque os tijolos são pesados, porque os tijolos são numerosos. Mas você pode erguer uma parede de drywall, que é uma placa de gesso acartonado, que é muito mais leve, por exemplo. E aí entra o papel das universidades também em trazer tecnologia e se aproximar das necessidades do mercado com pesquisas, né? Então, tanto para a formação dessa mão de obra, quanto para a pesquisa de novos materiais. Você acabou de falar de drywall. Também tem tijolos ecológicos, tem uma quantidade de materiais novos que também vem, além, obviamente, desse ponto das startups que a gente deve tratar daqui a pouquinho. Sim. Assim, não sei se eu posso fazer umas críticas aqui, mas eu vejo que a universidade está bem distante da realidade, né? A gente traz... A tecnologia, ela existe aqui no Brasil. Ela não precisa ser... Eu vejo, tá? Não precisa ser desenvolvida mais do que ela já está. A gente tem empresas maravilhosas. O caso, por exemplo, do Brasil ao Cubo, que constrói construção a seco, por exemplo. Ou o caso da Tec Verde, né? Também é uma empresa que também de construção a seco, de madeira engenheirada. Tá aí a tecnologia. A gente não precisa ir muito longe para encontrar. Mais uma questão da tecnologia, de quem está à frente conseguir quebrar a barreira do preconceito, eu acho que é a primeira coisa, e aceitar a tecnologia e conversar com gente inteligente na tecnologia. E aí que eu acho que entra o papel das startups. É um cara que é super inteligente naquela área, que vai poder pegar um engenheiro que não conhece, ensiná-lo, mostrar para ele, vamos fazer desse jeito que vai dar melhor. Né? Vai ser muito... Mas pegando esse gancho, Manuel, das instituições de ensino, assim, está acontecendo um movimento, né, de mobilizar as instituições para as instituições adotarem novas tecnologias. A gente tem, por exemplo, uma nova geração da forma de fazer projetos, só para a gente tentar fazer uma analogia, né? Hoje, a grande maioria dos projetos são feitos no AutoCAD, que é um software, né? Até fazendo um merchandising aí. 2D. Você enxerga, é um software que você desenha. Enxerga de cima, né? Como se fosse um desenho. Que esse AutoCAD foi uma evolução dos projetos em pranchetas. Antigamente era tudo feito à mão ali, com compasso, né? Com esquadro e tal. Já melhorou indo para o computador. E agora uma terceira revolução aí da forma de projetar é uma ferramenta e uma tecnologia chamada BIM, que é Building Information Modeling, né? Que você já modela num formato onde... Tridimensional, e o planejamento da obra você consegue simular quanto tempo a obra vai demorar para ficar pronto, a quantidade de itens, né? Do inventário da obra, você faz isso em questões de minutos. E a obra, a parte de planejamento da obra, ela é mais intensificada, porém na execução você consegue mitigar desperdício, mitigar até a parte de orçamento, né? Então, assim, é uma tecnologia que na academia ainda existem, né, algumas resistências. E isso o mundo inteiro já está fazendo no BIM. Né? Então, a academia, algumas, né, estão mais suscetíveis aí a
a implantar a tecnologia e outros ainda preparam, né, o profissional não para o mercado de trabalho ali, né, mas para cumprir ali uma grade de conteúdo. Assim. E o papel da governança nesse sentido é importante, né, Rubens? Porque acaba trazendo esses temas para discussão. Sim. E aproximando as academias realmente das dores de mercado. Esse é um dos papéis, né, da governança. Exatamente. Inclusive é pauta recente, né, essa discussão dos cursos, da evasão de alunos, né, dos cursos de engenharia. A redução da procura. Né? Então, vocês comentaram agora há pouco sobre uma questão de falta de mão de obra no geral na construção civil. Sim. Tem a evasão nos cursos, né? O que vocês imaginam para o setor aí nesse futuro agora de tecnologia vindo, pessoas não querendo atuar nesse mercado, às vezes por ser tão artesanal, Sim. ou mesmo seguir uma carreira de engenheiro, de arquiteto, enfim. Como é que vai ser suprida essa necessidade de mão de obra no setor? Eu enxergo uma transformação porque assim, a construção civil é uma indústria, a indústria da construção civil. A gente está construindo a indústria enquanto a gente está fazendo. É que o canteiro de obra é a própria indústria, parte da indústria. Então eu enxergo uma evolução da construção civil tal qual o setor automobilístico sofreu há 50 anos. Hoje em dia, quantas pessoas trabalham numa fábrica de carros? Você não vê um cara apertando um parafuso lá. Porque muito provavelmente naquela época eles, queriam fazer carros mais rápidos, né? Mas eles também provavelmente estavam passando pelos mesmos problemas, dificuldade de mão de obra, peças muito pesadas, ninguém queria trabalhar naquele trabalho ali braçal, e aí eles tiveram que se remodelar. E aí eu vi semana passada um Reels lá de uma casa sendo entregue pela Amazon. É uma caixa gigante do tamanho de uma casa, e daí o cara abre a caixa e a casa dele tá ali. É uma casa diferente do que a gente tem hoje? Ela é bem menor, mas a gente tem um público super aderente a isso. Então a gente está falando que a gente vai sair, por exemplo, nos próximos anos, imagine você construir sua própria casa. Demora lá 9 meses para você construir, você provavelmente estoura o orçamento sempre, porque é mão de obra, porque é tudo tradicional, né? Tem muita quebra, muito resíduo que você não coloca na conta. Tem o dia que o pedreiro está indisposto a trabalhar. Quando chove. Né? Quando chove não tem produção. O dia que ele não quer ir também. Para que a gente tenha uma linha de montagem de casas e essas casas vão chegar na sua casa e você vai abrir uma caixa e já está lá. Mas eu digo assim, o que é estar lá? É estar lá com móveis, internet, energia, água, tudo pronto. Chave na porta, tem que ser assim. Hoje em dia ninguém quer mais ter dor de cabeça, ninguém tem nem tempo para isso. Então eu acredito que a gente vai se transformar desse jeito. E o profissional para projetar essas casas? Então, né? eu acredito que inteligência na construção civil a gente tem. A gente tem muita inteligência. Que principalmente essa galera da academia, né? É só a gente dar o input certo. Assim, e é só alguém grande acreditar no negócio. Por que a Amazon está fazendo isso? Porque ela acreditou no negócio. E eles são enormes, né? E porque eles veem negócio no negócio, porque senão não estariam fazendo. Você tem a casa do Elon Musk lá, super famosa, ficou lá famosa porque ela custa $50 mil e ela tem, se eu não me engano, 100 metros quadrados e ela é um caixote, né? Um quadradinho assim, e ele mora na casa. Isso né? é tão revolucionário que muda o modelo de negócio da construção civil. Porque hoje quando você tem uma casa, você tem um imóvel, né? Imóvel. Normalmente você... Né? Eu moro na minha casa há 12 anos, né? Mas meus irmãos moram 20 anos na mesma casa, né? Porque é um imóvel. E você trazendo esses novos modelos, o imóvel deixa de ser imóvel. Né? Você pode colocar a tua casa num caminhão e levar para outro lugar. Ou você pode ir ampliando, né? Uma casa modular. Hoje eu sou solteiro, depois eu caso, depois eu tenho filhos, ou eu vou juntar com um amigo, né? Enfim, você pode ir ampliando ou reduzindo a casa conforme o seu estilo de vida também. Então você muda o conceito de modelo de negócio, porque daí você pega, hoje eu vou fazer uma casa, custa R$200 mil. Então assim, é o patrimônio às vezes de uma vida. Sim. Se você consegue produzir uma casa móvel por um quarto desse valor,
já não torna o patrimônio de uma vida. Você pode mudar e vender a qualquer momento, né? Então, quando a gente fala de ativo de inovação e fala de ConstruHub, ele vem exatamente para suprir essa demanda. Esse é espaço para pensar nisso, pensar em futuro. Vem chacoalhar o bambuzal aí. Tanto que o propósito do ConstruHub é conectar o futuro, a construção civil ao futuro. Esse é o propósito do ConstruHub. Então, se eu quero me conectar com o futuro hoje em Londrina, falando de construção civil, eu tenho que me conectar ao ConstruHub. Isso aí. Exatamente. Tá, me contem mais sobre ConstruHub agora. Murilo. Bom, o ConstruHub ele foi inaugurado 18 de maio de 2022 com esse propósito de convidar empreendedores com boas ideias e transformar essas boas ideias em negócio. Então a gente pega a startup no nível 0, né? Eu falo que é o nível mais difícil, inclusive, porque é quando a gente tem uma boa ideia, a gente vai pivotando essa ideia, vai transformando essa ideia em outra coisa até que ela fique boa, tá? Porque não dá para, por exemplo, eu tive uma ideia hoje, eu vou lançar ela amanhã. É impossível fazer isso, né? A não ser que você tenha muito dinheiro e uma equipe muito bem preparada para isso. Senão você tem que trabalhar aquela ideia vai se transformando, né? Então a gente hoje é um hub de inovação que a gente tem uma pré-incubadora lá dentro, tá? Esse é o nosso modelo de negócio. Em 2024 a gente tem novos planos. Em 2024 as nossas startups formadas nos anos anteriores estão se aproximando da operação. Elas estão se transformando em empresas que estão emitindo nota fiscal, tendo clientes, né? Legal. Então elas estão chegando nesse nível. Então a gente tem planos para coworking, para lugares fixos de trabalho no mesmo ambiente. Então o ConstruHub ele serve para conectar esses empreendedores de um lado com as grandes empresas do outro, com o pessoal que são os nossos mentores, que são os professores da academia e do mercado, mas são os profissionais que estão dentro das empresas, para todo mundo se relacionar entre si. Porque eu vejo que o maior problema hoje, que nem a gente falou de inovação, é você não conhecer que a tecnologia existe e não conseguir acessar a pessoa que tem a tecnologia. Uhum. Então lá dentro você está conversando com o Rubens tem uma ideia genial e eu estou falando com ele já sabe tudo daquela ideia, já está trabalhando ali, é muito mais fácil de eu conseguir colocar em prática, né? Então essa é o nosso propósito, é assim que a gente tem trabalhado. Bacana. E Rubens, quando a gente olha com o olhar do Sebrae para isso tudo, como é que você vê essas startups que estão surgindo? Existem dúvidas básicas das pessoas, né? Eu tenho uma ideia e simplesmente eu tive a ideia, essa ideia vale 1 milhão e eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Isso aí É preciso o básico ainda, né? O plano de negócios, né? O tão tradicional plano de negócio funciona muito bem ainda, né? Nós tivemos uma surpresa no ConstruHub porque nós havíamos realizado 2 hackathons. Hackathons, para quem está nos ouvindo e às vezes não é familiarizado com essa, né, com os startupês aí, são maratonas, competições de ideias para um determinado setor ou aberto. No caso, nós havíamos realizado 2 dessas maratonas para criar ideias inovadoras para a construção civil. E nós pensávamos que as equipes, né, competidoras aí com as suas ideias seriam os nossos principal cliente do ConstruHub, porque a gente estava fazendo o hackathon e as equipes estavam teoricamente se desfazendo no final da maratona, né? As vencedoras ficavam com recurso e as outras equipes abandonavam. Então, quando a gente idealizou o ConstruHub, depois eu acho que vale a pena a gente falar do mérito do Sinduscon, né, que foi aí quem abraçou e deu exemplo para o setor, né? Nós falamos, um setor tradicional e os sindicatos, né, pensando também nos seus modelos tradicionais, o Sinduscon deu um exemplo em acreditar num projeto inovador como o ConstruHub. Voltando aqui né, nós pensávamos que as equipes das maratonas iam ser os nossos principais clientes. E nós tivemos uma surpresa que praticamente tivemos uma ou 2 no máximo dentro dessa leva aí de startups que vieram dos hackathons, mas as demais vieram do mercado. Ou seja, existe uma demanda no mercado já pensando em inovação represada antes do e a gente não sabe onde os pessoal estavam. Então, uns estavam dentro das universidades, outros estavam dentro das próprias empresas. Sim. Outros estavam, né, no mercado, são amigos ali, pesquisadores que juntaram ali, professores, desenvolveram uma ideia. Então, assim, o mercado está ainda, né, porque do quarto ciclo, 16 novas startups aí, né, estão vindo do mercado.
Então, o mercado estava carente, né, de ter um ambiente que pudesse ser o grande catalisador dessas ideias e desenvolvê-las. Sim. E é exatamente isso, Manuel. Então, quando a gente estruturou a jornada das startups, nós pensamos no básico e a gente vai aumentando o nível de complexidade. O básico, o que é? É nós sentarmos e esgarçar essa ideia do ponto de vista como ela pode ser rentável, como ela pode ser escalável, como que ela é aderente ao mercado, quem é o público-alvo, qual o diferencial dos concorrentes, a gente vai esgarçando e vai modelando. Peraí, vamos lá por partes então. Você está falando várias coisas aqui, vamos pensar que tem alguém que está assistindo o nosso Empreenda Cash e está com uma ideia e gostaria de se conectar a isso. O que eu posso pensar num passo a passo para a minha startup? Você falou de algumas coisas. Quando eu tenho essa ideia, eu tenho que saber meu público-alvo, diferencial, o que mais? Quais seriam os passos básicos aí para esse empreendedor colocar no papel agora, nesse momento? Então, assim, lá no ConstruHub, a gente estruturou essa jornada pensando vamos fazer uma analogia aí, a um personal trainer, né? Uma academia. Você paga, né? Você paga para ter alguém lá te cobrando, te incentivando, te monitorando, colocando os indicadores, né? Te ligando, hoje tem encontro, tô te esperando, falta você chegar. Então, assim, esse é um modelo. E tem o modelo das pessoas autodidatas, né? Que podem pesquisar, né? Então, tem um público também. E tem um público, né, Murilo, que dentro dessas 16 startups que foram selecionadas, algumas não eram aderentes à construção civil e nós temos outros ambientes na cidade que também podem acolher e enfim, né, dar o devido acompanhamento a essas startups ou essas iniciativas. Mas, voltando à tua pergunta aqui, se a gente fosse colocar um passo a passo, primeiro assim, é estruturar bem a ideia. Bom, a minha ideia faz sentido, né? Ela tem ali um ponto, ela tem que dor ela vai resolver do mercado. Você chegou exatamente onde eu queria. Resolve um problema real. Precisa resolver uma dor, né? Não adianta ser a dor que eu acredito que o mercado precisa, né? É uma dor, né? Porque muitas vezes, às vezes a ideia nasce de uma dor do próprio empreendedor ali, né? Mas essa dor, ela é uma dor generalizada, uma dor geral, né? Que pessoas não somente do seu bairro, da sua cidade, mas do seu estado, do seu país também pode encontrar essa dor, né? Viver essa dor. Então, o primeiro ponto é identificar a dor. Identificar essa dor e a solução. Propor uma solução. Né? Propor uma solução para resolver essa dor. Dessa dor e solução, quem que é o público-alvo? Quem são as pessoas que passam por isso? Só antes do público-alvo, rapidinho. Quando fala de solução, e fazendo um parêntese gigante aqui agora, inovação não é fazer inovação pioneira, né? Não preciso criar nada novo, do nada. Pode ser algo incremental. Pode. Eu posso melhorar algo que já é feito, né? Sim. Então essa solução não precisa ser nada mirabolante, não é... Precisa ser algo inventado. Existe uma... disruptiva, né? Existe muito um paradigma, né? De que inovação, para as pessoas, comumente entendem que tem que ser algo disruptivo. Sim. E a injeção de muita tecnologia, né? Criar aplicativo. Eu vou criar aplicativo para tudo. Não é aplicativo, realmente. Exatamente. Então, quando eu penso nessa solução, pode ser algo incremental. Que, às vezes, o mercado não está suprindo, ou quem esteja, né, vamos dizer assim, o concorrente que está suprindo está deixando a desejar. É um espaço, é uma oportunidade. Porque nós buscamos, e a grande maioria das startups que é atendida no ConstruHub, são empreendimentos iniciados por oportunidade. Porque, né, o empreendedorismo ele acontece ou por oportunidade ou por necessidade. Mas a grande maioria das startups que nós atendemos é por oportunidade. São pessoas que viram uma oportunidade de mercado, viram uma deficiência, viram um concorrente que presta o serviço que pode ser melhorado e esse empreendedor sabe como fazer. Sim. Então, é encontrar esse match entre público e solução.
Então, quando você fala de público-alvo, eu preciso saber quem que é esse cliente também, né? Se ele é um Mas, cliente assim, pessoa física ou jurídica também, às vezes pode ser Exatamente. o cliente, Consumidor o final. consumidor final, na verdade, ele pode ser só um beneficiário do meu cliente direto, que é a minha empresa, né? aliás, é bom dizer isso. Assim, o empreendedor não precisa entrar no ConstruHub via edital de inovação sabendo tudo. Tá? Ele precisa só falar da dor, da solução que ele se propõe e de algumas experiências, né? Isso tudo que o Rubens está falando já faz parte da jornada de aprendizado dele. Isso está tudo estruturado. Porque né? Uhum. Em workshops e consultorias, né? Mentorias. encontros. Mas né? pensando no roteiro, para a pessoa também já ir pensando no negócio dela, eu preciso saber o que é meu negócio, para quem que ele serve, né? Para quem que ele atende. Depois eu vou precisar saber comunicar esse negócio, né? Daí tem que vem saber, as... Vou ter que saber qual que é o canal que Na eu vou... verdade, você vai ter que saber seus custos, como que você vai rentabilizar esse negócio, né? Tudo isso. Tudo isso a gente explora dentro da incubação, porque é difícil a pessoa pensar sozinha antes. E quanto tempo leva essa incubação? A gente fez os 3 ciclos anteriores com 6 meses. O que acontece é que no 6º mês, no 7º mês, o empreendedor não sai. A gente fica com ele, acompanhando ele ainda. Mais um ano até que ele entre em operação. Esse ano a gente aumentou o ciclo para 8 meses. Uhum. Porque a gente sentiu deles que eles gostariam de trabalhar mais itens como esses que a gente está falando aqui. E nós incrementamos também a jornada, né? Trazendo não somente ferramentas de gestão, mas também ferramentas comportamentais. Sim. Como apresentar o seu projeto, né? Como fazer uma boa apresentação, como participar em eventos. Nós oportunizamos também a participação dessas startups nos eventos promovidos pelo ConstruHub, pela Icon, pelo próprio Sinduscon. E uma das vantagens também de estar dentro do ConstruHub é se relacionar com as empresas vinculadas ao Sinduscon, né, que são, né, as maiores empresas de Londrina e região, estão vinculadas ao Sinduscon. E o Sinduscon oportuniza esses momentos, né, de apresentação, de relacionamento. Então, assim, às vezes sozinho a empresa não consegue chegar num CEO, num diretor. E por meio do Sinduscon, isso é possível. Então, e dentro dessa jornada que você estava comentando, desses passos, né, de pensar na dor, na solução, quem que é meu público-alvo, o Murilo falou agora de 6 a 8 meses de jornada, né? Então vai ser exatamente esse personal trainer ali durante 8 meses te cobrando, te falando, cara, vamos fazer juntos. É isso, é isso. E é como se fosse assim, um desenvolvimento de um relacionamento mesmo, é um namoro, sabe? Que o startupeiro faz com o mercado. Então eles vão nos nossos encontros, a gente apresenta eles para um diretor, apresenta para outro, olha que legal essa ideia. E aí existe um envolvimento agora da grande empresa no projeto dele. Muitos deles vão já dando dica, se você fizer isso aí para mim, eu vou conseguir aderir no futuro, né? Então isso que é legal do ConstruHub, que sozinho é muito difícil a startup ir para frente mesmo, mas em grupo, assim, em conjunto, tendo essas aberturas, é muito mais fácil ter um primeiro parceiro, um primeiro cliente, né? Aliás, é muito importante dizer isso, existe hoje ainda muito preconceito, tanto no Hub, o que é uma startup, sabe? Por exemplo, lá a gente pega a pessoa do ponto zero, ela não tem CNPJ, ela não precisa ter CNPJ, ela não precisa ter identidade visual. Só que sem essas duas coisas você não tem uma empresa, você concorda? Você só tem uma ideia, né? Assim como, é importante dizer aqui, que tem empresas grandes que querem lançar produtos inovadores, que chega lá pra gente e faz o que a gente chama de spin-off. Ele chega lá e fala, eu tenho uma ideia fantástica num assunto tal, posso entrar como startup e abrir um CNPJ específico daquilo e fazer uma identidade visual específica daquilo? Pode, né? Então a gente também tem essa linha lá dentro de trabalho. E aí a gente trabalha essa ideia do zero, ela se transforma numa solução. Eu ainda não tive nesse caminho desenvolvimento de produto. Não preciso ter na primeira etapa. Na segunda etapa é o que a gente chama de validação, é onde você está construindo um protótipo e daí você está validando esse protótipo para ver se ele é real ou não. Esse protótipo pode ser um treinamento, pode ser um software, pode ser algo físico, né? Serviço, né? Um serviço. Esse seria o famoso MVP? Isso.
Você sai da solução, você passa O que é o tal do construir MVP, Murilo? o mínimo produto viável. É o primeiro produto que você vai lançar no mercado. É o que você Mas tá eu preciso deixar ele perfeito, É o né? Feito precisa. melhor que o perfeito? Mas o pessoal acha que tem que ser perfeito, né? Não tem que ser perfeito. Aí tem gente que fica desenvolvendo o tal do MVP durante 8 anos, né? Exatamente. E outra coisa, a startup ela não nasce fazendo MVP, tá? Ela nasce antes, ela nasce na ideia. Então, quando você tem uma ideia, você já é uma startup. Aí você vai, valida essa ideia conosco, a gente faz um Demo Day, que é o dia da graduação, lança essa ideia para o mercado. E aí que a startup passa a desenvolver o MVP dela. Pode ser dentro de uma empresa, pode ser no caso que a gente tem parceria com a Anhanguera, dentro da universidade, usando o laboratório da Anhanguera. E aí ela vai construir essa caneca, é o produto, em que ela vai vender esse protótipo no final dessa cadeia, dessa curva. E aí que ela vai, no final da curva, é o momento onde ela emite a primeira nota fiscal. E aí Então. ela entra em operação. Aí entra no público, né? Então, quando você fala do Sinduscom, eu acho que essa é o grande supra-sumo, né? Você Porque tá assim, do aquário ali, né? em vez de eu estão lá. precisar sair com o meu protótipo ali na mão, bar do braço e procurar o cliente, o Sinduscom faz esse match, né, Rubens? Eu acho que essa é o grande vantagem de contar com o um parceiro. relacionamento com as empresas, né? Você não, claro que depois, né, o empreendedor vai seguir vida própria, né? Vai ganhar asas, mas Esse essas empurrão, primeiras, né? a gente consegue superar. E trazendo aí, né, um case, nós tivemos recentemente na Movelpar, que é uma feira de imóveis, mas uma das startups incubadas no primeiro ciclo do ConstruHub estava expondo um móvel feito em concreto de alto desempenho, né, dentro da Movelpar, que é uma feira de imóveis. Então, olha só, né, o nível. Ou seja, dentro da nossa jornada, esse tempo de 1 ano e meio foi o tempo em que a empreendedora teve a ideia e levou para desenvolver o primeiro produto dela. Agora ela tem catálogo, inclusive o catálogo foi feito via Sebrae Tech, né? 70% de subsídio. A gente já vai falar disso, que isso é uma baita sacada. Então, percebam o seguinte, a jornada, eu não vejo outro caminho, tá? Existem hubs que começam só com startups em operação, mas daí quando a gente está falando de ecossistema de inovação, a gente tem que provocar que as ideias aconteçam, né? Então a gente faz hackathon, faz ideathon e convida via edital gente que tem boas ideias para justamente trabalhar esse caminho desse 1 ano e meio, mais ou menos, até que você lance um produto no mercado. Então, vamos puxar um pouco agora para o contexto do Empreenda Mais. Eu participei de uma ação num bairro, eu tive uma ideia que dá para vincular a construção civil. Como é que eu acesso o ConstruHub? Tá. Eu preciso esperar o edital abrir? Eu posso procurar o Sebrae? Quem que eu procuro? Como é que eu chego até vocês? Porque parece interessante pra caramba. Eu tenho uma ideia, vocês vão pegar na minha mão, vão me levar até um parceiro para poder testar esse negócio com chance de comprar. Isso mesmo. Então, assim, é tudo muito legal. Fora o Sebrae Tech que a gente já vai falar. Sim. Então, assim, tem muita coisa bacana nesse pacotão aí. Como é que eu fui lá, participei de uma palestra de vendas do Empreenda Mais Londrina, lá na Zona Oeste, me conecto com vocês. Qual que é esse caminho? Primeira coisa, se você tem uma boa ideia, não tem nada, não tem produto, nem empresa, nem nada, você vai esperar um novo edital acontecer. Esse edital acontece agora anualmente, a partir de 2024. Então, somente em fevereiro de 2025 a gente vai lançar um novo edital. Mas eu não posso nem conversar com o Murilo nesse meio tempo. Então, nesse meio do caminho, o que você vai fazer? Você pode se conectar conosco. A gente tem hoje dentro dos nossos canais um canal de conexão para startups. Então, você pode se inscrever já como startup e ficar aguardando o edital novo, ou vir via Sebrae, né, construindo esse relacionamento e entrando. A gente tem um canal, primeiro os 2 canais da Icon são muito bons, que é o Comunidade Icon. Lá tem quase 500 pessoas, né? Canal aonde exatamente? No WhatsApp. WhatsApp. Como é que eu chego nesse canal? A gente vai deixar o link aqui na descrição, pode ser? Excelente. Muito bem. A Comunidade Icon é o nosso ecossistema inteiro de inovação. Lá a gente vai divulgando eventos, vai divulgando os editais. Se você gostou do ConstruHub, participa dos nossos eventos. Você vai lá no Sinduscom, você vai se apresentar, vai falar da sua boa ideia e vai já começar a se relacionar conosco, tá? Para entrar no próximo edital. Eu vou trazer um exemplo de um empreendedor
da cidade de Arapongas, que tinha uma ideia, tem a ideia, né? Que é bem legal, bem revolucionária, e o edital não estava aberto. Ele procurou o Sebrae, procurou o escritório do Sebrae de Arapongas, que, né, encaminhou aqui para o nosso projeto. Nós conversamos com esse empreendedor, daí numa segunda conversa também apresentei o Murilo, ele apresentou novamente, e nós já demos nessa conversa uma espécie de mentoria. Alguns pontos para ele refletir, para ele aperfeiçoar, para ele melhorar, e nós ficamos com essa empresa no nosso radar. Quando abriu o edital, a gente comunicou, né, são 2 empreendedores aí, nós comunicamos eles e eles se inscreveram no edital. Não obrigatoriamente para ser atendido pelo Sebrae e tal, tem que entrar no edital do ConstruHub. Ali é só um ambiente, como, né, o nome diz, né, um ConstruHub, é um hub de conexões. Então, dentro do ConstruHub, essa startup, esse empreendedor, ele vai estar se relacionando, ele vai receber ali mentoria, ele é obrigado, né, vamos dizer assim, a passar por uma jornada. É um modelo. Ou ele pode procurar aqui o Sebrae, né, onde ele vai ter também a consultoria, talvez dependa um pouco mais dele, né, dependendo do modelo da nossa participação junto com ele, onde ele vai receber o atendimento, vai receber a instrução, né, de como operar, de como fazer, mas faz parte da nossa recomendação também ele participar de uma entidade de classe, ele participar de eventos, para ele se relacionar, para ele aumentar a rede de contato dele, que isso é fundamental para o sucesso de um negócio. Então eu não preciso ficar esperando edital. Na verdade, eu posso me relacionar muito bem nesse meio tempo e aguardar um novo ciclo, né, que é chamado, né, um ciclo de edital, mas posso me relacionar nesse meio tempo e fazer com que o negócio aconteça também, né? Sim. E puxando isso, um dos subsídios que não necessariamente depende do edital, Exatamente. eu acho que tem algumas coisas vinculadas, mas que é o Sebrae Tech, que esse apoio à inovação que o Sebrae traz, né, Rubens? Sim. O Sebrae Tech, para quem está nos ouvindo, ele é um programa de incentivo à inovação para micro e pequenas empresas. Então, quem pode usar o Sebrae Tech? Se você tem um CNPJ, é um MEI, micro ou pequena empresa, você tem acesso ao Sebrae Tech. Infelizmente, né, pessoa física, médias e grandes empresas não tem esse benefício. Bom, como ele é um programa de incentivo à inovação, existem alguns serviços categorizados como inovação, que daí isso é feito, né, pelo Sebrae Paraná, pelo Sebrae Nacional, que categoriza esse serviço. E esse serviço, ao ser realizado, ele tem 70% de subsídio do valor de mercado. Então, é uma excelente oportunidade para aquela pequena empresa tirar a ideia do papel e também dar um passo para a inovação. Trazendo aqui para a construção civil, por exemplo, uma construtora que precisa se tornar certificada, existe uma nomenclatura que é o Programa Brasileiro de Qualidade da Habitação, mais ou menos assim. PBQPH. Que é o PBQPH, as siglinhas aí, sopa de letrinha. É muito mais difícil falar a sigla do que falar o programa inteiro. Então é o Programa Brasileiro de Qualidade de Habitação, chama PBQPH. Essa certificação é exigida pela Caixa Econômica para que esses imóveis possam ser financiados. Essa certificação ela é subsidiada pelo Sebrae Tech, né? Tanto a implementação quanto a auditoria para se certificar. Um outro serviço que o Sebrae Tech contempla, a implementação do BIM. Então, as construtoras, os escritórios de arquitetura que queiram implementar o BIM, não é a aquisição do software.
porque o BIM não é somente comprar o software, você tem que capacitar a equipe, você tem que criar um processo, um novo processo de criação de projeto dentro dos escritórios que precisam de professores, de pessoas capacitadas para implementar isso. Então, o BIM é possível ser acionado via Sebrae Tech com 70% de subsídio. E dentro daquilo que o Murilo falou lá das startups que não tem comunicação visual também, né? Isso, daí trazendo para as startups, apesar do ConstruHub, ele fornece ali uma parte da comunicação visual, que é a logomarca. Todas as startups recebem uma logomarca. Uma logomarca. Feita por um designer dentro do processo já. Rapaz, mas é muito benefício esse negócio, hein? Mas fazer catálogo dos produtos é possível fazer com o Sebrae Tech. E marketing dá para fazer? Dá para fazer um planejamento de marketing e também um planejamento de marketing digital. Isso é possível fazer no Sebrae Tech. Porque às vezes eu pergunto isso, porque às vezes a pequena empresa ou a construtora, vamos dizer, startup, escritório de projeto, tem muita dificuldade de vender. A parte técnica ele manja muito, já faz bem, mas ele não consegue vender porque não tem capacidade, nem estratégia, nem nada. Né? Então isso é bom. A gente tem o planejamento de marketing, né? As ações de marketing, vendas, né? A parte de venda, o Sebrae Tech não considera como inovação, mas o Sebrae consegue atender sim. Legal. E, por último, né? Pra gente, o Sebrae Tech também contempla uma ferramenta de melhorias de processo e redução de desperdício chamado Lean, né? Que daí é um sistema Toyota, a gente vai entrar na... Mas, assim, são programas para redução de desperdício, programas para melhoria de processo e ganho de performance de produtividade e gestão, que tanto para construtora, tanto para projetistas, né, escritórios de projeto, se enquadram. Né, e é possível recorrer a isso a qualquer momento. E isso ajuda também no desenvolvimento do MVP, né? Porque eu posso estar desenvolvendo um MVP, preciso de ajuda. Desenvolvimento de produto, desenvolvimento de protótipos. Então, e daí isso reduz custo também, né? Para tirar o MVP do papel, né? Que é o nosso objetivo. Imagina que você vai fazer um protótipo lá e você calculou que ele vai custar, sei lá, 21 mil. Às vezes com 5, 6 mil você consegue fazer. Né? Bom, agora uma pergunta além de Londrina, né? Eu sei que existe hoje uma aliança muito forte entre as cidades de Londrina e de Maringá. E que vocês têm feito um trabalho muito positivo de conexão desse setor da construção civil. Isso também é ofertado para essas startups, essa conexão? Olhar além de horizontes, né? Olhar além mar, vamos dizer assim? Sim, você viu minha camiseta aqui, você lembrou, né? Esse aqui é um projeto né, que começou em 2022. 2022, as primeiras reuniões, os primeiros encontros aí. Existem várias entidades participando, o sistema das associações comerciais, tanto de Londrina e Maringá. Também aí faz parte a Federação das Indústrias do Paraná, junto com o Sebrae, e toda a cadeia da FIEP aí, junto com o Senai. Todas as entidades de classe que fazem parte desses, nós chamamos de ecossistemas de inovação, que essa foi a liga entre as duas cidades, né? Os ambientes de inovação. Então, todas as entidades aí, sindicatos, as instituições de ensino, participam desse movimento e a construção civil é um desses setores. Nós já estamos fazendo intercâmbios aí, vamos dizer assim, né? Fomos em Maringá também veio até nós. Temos startups de Maringá que participam dentro do ConstruHub. Então, essa ponte está sendo construída, até está no nosso radar, né? Visitar alguns ambientes lá também. A aceleradora de Maringá. Aceleradora. Existem eventos que nós estamos fazendo de forma em parceria, né? Trazendo cases de Maringá para Londrina, levando cases de Londrina para Maringá. Então, é uma região, né? Você abriu o podcast aí, o setor pujante, mas é uma região pujante economicamente. E o setor da construção civil na nossa região aqui realmente é muito forte. Temos empresas, né, que estão listadas aí dentro das maiores do Brasil, que estão com sede, né, em Londrina, com sede em Maringá. Nós estamos exportando talentos
e exportando startups também. Maringá também é um ambiente aí, né, que promove inovação e quanto mais próximos e mais juntos nós tivermos, mais forte a nossa região vai ficar. E agora, para a gente caminhar para o encerramento, eu queria ouvir de vocês histórias. Histórias de startups que passaram pelo ConstruHub, que vocês falam assim, olha, realmente mudou o jogo ele participar do ConstruHub. Está indo, pelo que eu entendi, para o 4º ciclo, né? Sim. Deve ter boas histórias para contar, né? Tem. Eu vou contar uma. Cara, conta aí. Daí, enquanto isso, o Murilo vai lembrando na próxima. Nós temos uma empresa, a Camila Nieri, né, da Niero Engenharia. Que é um escritório. Camila Niero, da Nieri Engenharia. Isso. Eu sempre confundo o O no final. Eles são um escritório de projeto estrutural. Isso, aqui de engenharia estrutural tradicional, né? Atende diversos lugares, construtoras de Londrina e fora de Londrina. E que eles tinham um software desenvolvido por eles para resolver uma dor deles. Resolvia a situação deles ali, nós falamos da dor de mercado, mas resolvia a dor deles, que era um software de organizar arquivos, da gente ter sempre a última versão válida e aprovada dos projetos, um acervo, né, de material organizado por, vamos dizer assim, por projeto, por construção, né, para a gente ficar numa linguagem, por construção. Ali ficava um acervo de documentos aprovados, sempre versões atuais, com data histórica, quem acessou pela última vez, quem deletou, quem mudou. Então eles tinham um software deles. Bom. E nada um negócio assim absurdo, né? Pelo que eu estou entendendo, é só uma inovação incremental, né? Isso. Né? É um processo que existia. Isso. E é um que foi melhorado. processo interno deles. Que às vezes, por exemplo, numa obra, você tem 400 páginas de projeto de uma estrutura, por exemplo. Porque depende do tamanho da obra, né? Se você muda uma delas, você muda lá a 223, você tem que avisar o seu cliente que foi alterado. Né? E lá eles ficavam, então, nesse software fica esse histórico de alterações. A Nieri é cliente do Sebrae já de muito tempo e a gente sempre visitava eles e eles tinham essa vontade de profissionalizar esse software para o mercado. Eles fizeram o Sebrae Tech antes de ConstruHub, desenvolveram a logomarca, desenvolveram um pedaço desse software, né, um pedaço do aplicativo. Nós conseguimos dar tirar essa ideia do papel e deixar ela um pouco mais profissionalizada para o mercado, porque eles não queriam usar o próprio nome da empresa, era um novo produto, um novo serviço. E quando abriu o edital do segundo ciclo, convidamos a Nieri Engenharia para participar do ciclo de incubação. A Camila ainda ficou um pouco, mas será que é para nós, né? Poxa, é muita coisa, vai ter que ir lá em todas as mentorias. Vai ter gente pegando no meu pé. A gente já fez, né? Já tem meio caminho andado aqui, será que a gente precisa voltar algumas etapas? Vamos experimentar, vamos fazer. Eles entraram, né, na jornada. Dentro da jornada, eles melhoraram alguns pontos, participaram de várias apresentações que expuseram ele para novos clientes que já manifestaram interesse em ter a solução deles. Que legal. E no meio do caminho, nós conseguimos fazer uma conexão, né, de um investidor e hoje eles foram investidos, eles têm um equity é uma participação, né, desse investidor dentro do negócio. Eles têm um equity, esse investidor também assumiu uma parte do desenvolvimento do software, está melhorando, criando já novas ferramentas, novas funcionalidades e já estão colocando isso no mercado. Então, e eles lançaram, né, no final do ano a gente faz um grande evento chamado Construtech Week, via Sinduscom, Sebrae. Isso aí a gente vai chegar daqui a pouquinho. Com Senai. E eles lançaram lá. Então, tá vendo como tá tudo interligado? Ele tá dentro do ConstruHub. Então, assim, antes eles estavam caminhando, mas sozinhos. E fazendo um parênteses
coisas que o Sebrae prioriza nesses processos e trabalhos com setores específicos, né, Rubens? É o aumento de faturamento das empresas. Isso aumentou o faturamento deles, com certeza. Exatamente. Então, já estão tirando pedido, já tem parceiros. Concluindo aqui, daí eu passo para o Murilo, antes eles estavam inovando, mas estavam sozinhos, né, e fazendo isso da porteira para dentro. O ConstruHub deu uma visibilidade, conectou isso com outros fornecedores, com outros parceiros, com investidores e acelerou esse processo. Então, foi aí um case, uma história bem legal. E a Camila é nossa parceira aí e ela também comunica isso aonde ela vai. E usando esse exemplo, né, é importante também essa disposição do empreendedor em se abrir para começar talvez do zero, né? Que é o que você deu de exemplo. Ela pensou e falou assim, não, teve coisas que nós já fizemos, mas estamos abertos a mudanças, a recomeçar, né? Então acho que isso também Camila, é um negócio legal. O Caio, né, que é o irmão dela ali, né, o Gilson ali, que é o pai, é uma empresa familiar, né, que é 80% dos casos da indústria das empresas brasileiras são empresas familiares, que tinha inovação dentro de casa, mas faltava empurrãozinho, né? Verdade. E no teu caso, qual que é a história que te marcou? Posso dar um exemplo aqui de duas startups super legais. Uma a Arquiteta, uma empresa aqui de Londrina, cujo diretor é o Agnaldo Kemmer, que também é um dos nossos diretores lá do Sinduscom, que viu a oportunidade no ConstruHub de tirar uma ideia que ele já tinha planejado no papel, né? E eles abriram uma startup, ele contratou uma equipe para gerir a startup chamada Flex Lages, e ele lançou esse produto que ele faz uma composição de lajes diferente do que existe hoje, que vai ficar mais barato para o cliente lá no final. Então, por exemplo, em vez de você fazer uma laje que tem uma estrutura que você acha que é legal, você vai com ele calcula tudo para você e te prova que se você pagar um pouquinho mais caro na estrutura, você vai economizar muito lá na frente. Então, o processo dele se paga sozinho, né? Seria a lógica do que você falou lá no nosso começo de conversa sobre tecnologia. É isso aí. É de conhecer a tecnologia e trazer isso em benefício para o cliente também, né? É isso mesmo. E a Arquiteto também usou o Sebrae Tech. Então. E aí esse diretor tem essa inteligência, super que ele já aplicava e tal, mas não profissionalizava isso. E aí dentro do ConstruHub ele transformou isso na Flex Lages, profissionalizou, trouxe uma equipe junto, a equipe entendeu, hoje a equipe desenvolve todos os projetos Flex Lages, é um CNPJ à parte, inclusive, que ele fez, e conquistou o mercado, está conquistando muito o mercado com essa nova tecnologia. Ele entrou no ciclo 1. E uma outra startup super legal, que é do Adriano, que entrou no ciclo 2, que o Adriano, ele era do setor calçadista, né? Engenheiro civil, tem uma loja de calçados aqui em Londrina. Super linkado ao mercado da construção civil. E ele também desenvolveu uma tecnologia... Foi na pandemia, né? O comércio teve que fechar e tal, e ele teve que... E aí ele desenvolveu uma tecnologia de construção de paredes, onde você tem um bloco bem grandão, 90 por 90, quase 1 metro, que é leve e fácil de ser instalado. Então, com 3 blocos, você constrói a parede inteira, assim, né? E aí ele rodou isso no ciclo 2, também desenvolveu o logotipo, desenvolveu uma inteligência de melhor do que você fazer com tijolo, por exemplo, né? E ganhou o mercado. A gente fez um match, né? Um encontro com eles, com o pessoal da Codel e da prefeitura. Da Coab. E aí ele está desenvolvendo projetos para habitação de interesse social, junto com a Coab agora. E aí, ciclo 2. E aí ele e o Agnaldo do ciclo 1 viram que tem também match entre os dois. Um faz a laje e o outro faz a parede, né? E aí eles começaram a trabalhar juntos, as duas empresas. E agora que eu vi no ciclo 4, os dois juntos criaram uma terceira startup. Ah, é? Você não sabia isso eu não sabia. Eles criaram lá... Esses caras, Os caras são fera. São ligeiros, viu? Então Sabe eles empacotaram as duas tecnologias e estão trazendo para o mercado essa empresa em comum. Que legal. E essa conexão vocês promovem também, entre as empresas que foram passando por ciclos diferentes. Sim. O ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3... Não, gera uma amizade lá dentro, né? Eles vão entrar em contato com o pessoal do ciclo 4, né? Então, assim, cada um tem um perfil diferente, né? Um é mais vendedor... Vai criando uma confraria do ConstruHub, quase. Exatamente. Um é mais marqueteiro, um é mais desenvolvedor. E aí a gente vai desenvolvendo organicamente. É muito legal isso acontecer.
né? Você vê, os dois que já passaram pelos ciclos, voltando juntos agora no próximo. Não, isso aí vai ser Nossa, dar vai ser outro incrível. podcast, essa história aí. Que bacana. E você puxou um gancho agora há pouco aí sobre um evento muito legal que acontece em Londrina, que é promovido por vocês, né? Pela governança, com apoio do Sebrae, da Constru Hub e tudo mais. CEAL, Senai. Né? Então tem um grande número de parceiros importantes, né? E que eu acho que valeria a gente falar, que como a gente falou agora há pouco, não preciso esperar um edital para participar, né? Me conectar com esses atores tão fortes aí, e eu posso fazer isso nesse evento, que é o evento Construtec Week, que acontece esse ano. É um evento anual, né? Já tiveram outras edições. Então, Rubens, conte um pouquinho para as pessoas que estão agora participando aqui, que falam assim, poxa, eu quero me conectar com esse tal desse ecossistema da construção civil de Londrina, que está lá conectado com Maringá, enfim, mas não tem mais edital esse ano, né? Então, tem Construtec Week, pelo menos. Sim, então, né, faz parte da agenda de qualquer empreendedor que queira ampliar sua rede de negócio, que queira sentir respirar o mercado, participar de eventos. Seja, né, as maratonas, seja de palestras aqui mesmo no Sebrae, mas quanto maior o número de eventos essa pessoa participa, ela amplia a rede de contato e tem uma visão do que está acontecendo no mercado. Construtec Week vem se consolidando aí como um dos principais eventos de inovação da construção civil do Paraná, e a gente está ali, né, junto com Florianópolis, ali, batendo ali do sul do país. É uma grande vitrine do que nós estamos realizando em Londrina e região. Então, na Construtec Week é possível você participar de palestras com grandes nomes da construção civil, mas também, não somente palestras, fazer negócio. Porque dentro da Construtec Week nós temos a rodada de negócio, onde nós colocamos compradores e fornecedores para conversar. Nós temos um espaço exposição. Sobre o ponto da rodada de negócio que você falou, só para não perder. As startups que estão no Construtec Week, elas vão para a rodada. Também. Sim, elas participam da rodada. Legal. Meio que a gente já se inscreve, se eles saberem, a gente já escreve. Isso eu venho aqui no Sebrae agora, eu tô com essa ideia, eu quero modelar, comecei a modelar, ainda não consegui entrar no edital, mas o negócio já começou a caminhar. Também posso participar da rodada. Eu não necessariamente preciso estar vinculado a nada. Se o empreendedor quiser participar da rodada para validar a ideia dele ali naquele grupo, ele faz inscrição e participa. Faz inscrição e participa. Nada na impede. Categoria startup, a gente tem as categorias de inscrição, porque da construção civil a cauda é longa aí, né? Você tem desde projetos, mas também você tem ali pré-moldado, você tem indústria de tinta, você tem... Nossa, muita coisa. Cara. É muito grande a cadeia. cadeia. Tem aprovação de projeto da prefeitura, terrenos, até mercado imobiliário. Tem metal mecânico, né, que faz estrutura, enfim. Isso, daí tem uma cadeia enorme. Então, nada impede do que eu participe da rodada. Nada impede, assim. Só que eu tenho que estar CNPJ ou não? Como é que funciona isso? Não. É porque a gente escreve as startups, né? Uma categoria startup não existe. Então, tá tranquilo. Se eu tiver uma ideia e quiser pode teoricamente validar essa ideia, porque não necessariamente ela ainda faz parte do ciclo lá de vocês, sim, mas posso testar ali. Sim. Legal. E o Construtec Week tem mais, né? Eu só falei um pouco, mas... Você tem exposição de patrocinadores, grandes empresas. A gente fez ano passado uma exposição de startups com 21 startups expondo de todo o Brasil, na verdade. Não só do Construtec, do Constru Hub. Todas elas estão conectadas ao Constru Hub. Algumas estão incubadas, outras estão conectadas. Você pode entendi. fazer qualquer startup do Brasil, se quiser participar do nosso ecossistema, tem lá no nosso Instagram, é só se conectar e cadastrar como startup. Faz o jabá agora, qual que é o Instagram? É construhub.inovação. Lá tem um linkzinho que tem tudo que você... tem edital, tem eventos, tem os cadastros, né? Então, se eu não conseguir achar lá o link do WhatsApp lá do grupo da comunidade se eu procurar Construtec... Construhub.inovação. Isso. Lá eu vou conseguir informações também. Vai conseguir. Bom, legal. E Construtec Week também, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, acontece o Ideaton,
que é também uma maratona, assim como o Hackathon, só que ele é um pouco mais enxuto para desenvolver ideias. Então, o empreendedor que quer ver, né, respirar aquele pessoal ali desenvolvendo e criando, ali é o momento, e assistir as apresentações. Então eu posso me inscrever também para participar dessa jornada de ideação também. Pode. A ideação, a gente tem uma regrinha lá, um critério que tem que estar vinculado a uma instituição de ensino, né? Então tem que ser estudante. Ah, entendi. Então se a uma eu instituição. não estou vinculado, daí não consigo participar. Participar como maratonista ali, como participante, não. Você pode participar na plateia, né? Assistindo e acompanhando as equipes. Temos também uma arena, né? Essa arena é bem legal. Uma novidade ano passado. Arena de inovação que a gente fez. Como é que funciona? Pode falar, o Murilo que organizou. É um ambiente menor do que o palco principal, porém mais dinâmico. Então a gente teve ali, a cada 1 hora, um evento diferente. Então a gente convidou as universidades, convidamos empresas para fazer demonstração de produtos, a gente convidou associações como a ANPEA, que é a Associação Norte Paranaense dos Engenheiros Ambientais, fazer seu próprio evento lá. Então a gente fizemos a batalha de pitch. Uma batalha startup super legal. Então bacana. É um ambiente super bacana onde a gente movimentou bem assim, as pessoas, fez algo super, como fala assim, não formal, né, informal, algo e bem dinâmico, né? Bem dinâmico, onde a gente queria interagir com a plateia, né? Então foi bem legal essa arena que a gente montou dentro da Construtec e vai ter nos próximos anos também. E tudo isso, Manuel, 100% gratuito. Né? Rapaz, coffee break é alto nível. Eu já tô ficando mal acostumado aqui da gente trazer boas coisas gratuitas, né? A gente ouve muita coisa legal acontecendo em Londrina que não tem custo. E o maior investimento que a pessoa precisa fazer é o tempo dela, né? À disposição, que eu acho que é aquilo que você acabou de falar, né? O empreendedor tem que estar disposto também a participar, a se relacionar, senão ele vive numa bolha, né? Exatamente. O dia a dia, né, do empresário é resolvendo dor de cabeça, apagando incêndio. E muitas vezes não consegue reservar um tempo para sair de trás da mesa, de trás do balcão, para saber o que está acontecendo. O que está acontecendo no meu setor? Às vezes está do lado, e não sabe o que está acontecendo tudo isso na cidade. A gente trouxe aqui o case aqui da construção civil, mas esse movimento está acontecendo na indústria de alimentos, no comércio, está acontecendo no setor de saúde, no setor de turismo, no agronegócio, no setor de eletrometal mecânico, no setor audiovisual, no setor de confecção, né, de moda e confecção. A gente tem aí um movimento de cidades inteligentes, que daí a gente, né, começa a trazer também o setor público. Então isso está acontecendo em diversos setores. E conectados por um negócio chamado agora Estação 43, né? Exatamente. Só não vê quem não quer. Então, poxa, escutei o podcast, assisti, né, esse episódio. Vem aqui no Sebrae, né? Vem aqui no Sebrae, que a gente pode também fazer uma apresentação geral do que está acontecendo e introduzir esse empreendedor nesse movimento, né, de inovação que com certeza vai mudar a forma dele pensar o negócio dele. Mesmo sendo, né, um setor às vezes tradicional, porque às vezes a gente fala inovação, inovação que nem nós falamos aqui. Mas às vezes a inovação é trocar uma ideia. É verdade. Porque você, às vezes, isolado ali, apagando incêndio, você não tem um momento para trocar ideia isso é pesquisa. Então, o empresário, perguntar para o empresário, com quem você conversa sobre o seu negócio? Ele vai falar, com ninguém, porque com quem que ele vai conversar? Então, mas aí entra aquele negócio. Mas se eu contar minha ideia para o Murilo, ele vai pegar minha ideia, Rubens. Nossa, isso é verdade, né? Como é que vai funcionar? Como é que faz? Isso é um paradigma também, não é? Então, eu vejo como um grande paradigma de gente que ainda não inova. Tá? Eu vejo assim, a pessoa tem aquele ímpeto de inovar. Ela tem, às vezes, uma boa ideia. E quando ela lança isso para mim, eu já sei que ela não está trabalhando aquela ideia. Porque, gente, quando você está dentro de um hub de inovação, todo mundo compartilha tudo. É um espaço compartilhado. E isso que é fantástico. Porque as ideias vão evoluindo. Mesmo que você pesque a minha ideia agora, daqui 6 meses, se eu desenvolver minha ideia, já vai estar diferente daquilo que você ouviu há 6 meses. Né? Então, daqui 1 ano e meio, vai estar muito mais diferente do que aquilo que você ouviu naquele dia.
né? Então, eu não vejo como isso como algo que aconteça. Então eu posso ir no Construtec Week, conversar com várias pessoas, falar da minha ideia numa paz, né? Não tenho que ter esse receio, Sabe né? o que vai acontecer, Manuel? Quando você compartilha a sua ideia, você vai primeiro despertar o interesse em novos clientes, você vai fazer negócio, você vai encontrar os parceiros certos e vai encontrar sócios, pessoas que vão te ajudar a levar isso para frente, né? Exatamente. É isso que você vai encontrar quando você compartilha a ideia. Porque uma ideia sozinha não vale nada, né? Se Esse não tiver é importante. ação ali... Ideia não tem valor. Não tem valor. Não tem valor. Se você não desenvolver isso para virar um negócio, e ninguém assim, eu vi uma ideia agora. Eu não vou parar a minha vida para desenvolver aquela ideia que eu pesquei agora e levar isso para frente. E foi o que você disse, né, quando estava falando mais sobre o processo de trabalho do ConstruHub, tem que gerar nota fiscal. Tem que gerar uma nota fiscal. Não adianta ter uma ideia e ela não gerar nada, né? Não adianta. Enquanto você não emitiu uma nota fiscal de você vendendo a sua ideia, ela ainda não existe no mercado, vamos dizer. E não vale para família, né, Rubens? E o quê? Não vale para família, né? Emitir nota para a família? Tem Às que vezes vender. vale, velho. É o primeiro cliente. As primeiras notas, né? Vale. Tô brincando, mas a ideia é que realmente gere nota fiscal, gere faturamento para as empresas, né? Isso aí. Essa é a ideia. Rubens, muito obrigado. Ô, Foi louco. excelente. Eu acredito que o construção civil como um segmento da cidade exigiria muito mais tempo do que esses poucos minutos que nós temos aqui. Mas obrigado pela tua atenção, por ter aceito o convite. Murilo, muitíssimo obrigado por ter aceito também. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem no ConstruHub. E fica aberto para vocês fazerem as considerações. Beleza, vou Legal. deixar o Murilo aí que ele tem mais, né? Eu e o Manuel, nós sentamos um lado do outro aqui, né, Manuel? Então, agradecer aí, Manuel, o convite. Parabéns pelo trabalho que você e o Gabriel vem fazendo aí frente ao EmpreendaCast, ao Empreenda Mais Londrina. Né, um abraço aí para os nossos ouvintes, espectadores. Conte, né, com a gente, conte com o Sebrae, em qualquer estágio que você estiver, seja no estágio, né, de ideia, mas também se você já está no mercado. O Sebrae, que a gente tem aí, né, não digo as melhores, né, mas a gente faz o maior, né, esforço para dar o melhor encaminhamento para você. Excelente, É isso Rubens, aí. obrigado. Eu agradeço muito o convite aqui. Eu acho que o Sebrae é essa força motriz do ecossistema. Se não fossem vocês estarem conosco, isso tudo nem existiria, assim, sabe? Então, o Sinduscom está sendo protagonista nessa linha de inovação. A gente tem a ICOM, que é a nossa governança por pares, criar inovação de forma transversal, para todos, democrática, e que a gente possa gerar muita nota fiscal aqui para Londrina e desenvolver a nossa região. É isso que a gente está fazendo, né? E assim, você que ouviu a gente aqui, você é convidado para vir conosco, vai lá no Sinduscom, converse comigo, ou vem aqui no Sebrae, fala com o Rubens. Sim. A gente está de portas abertas para receber todas as inovações, sem julgamento. A gente vai pegar na sua mão, desenvolver junto, para que a gente tenha o desenvolvimento total do nosso setor. Excelente. Bom, esperamos vocês no nosso próximo episódio. Agradecemos mais uma vez.